Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você agora acompanha com a gente o nosso tradicional episódio especial da NRF 2026. Aquele episódio que a gente convida quase todo mundo que esteve lá para participar com a gente e dar o seu principal insight. A pergunta é: qual o insight que você está trazendo para o país na bagagem da NRF 2026? Bora conferir o pessoal que participou com a gente. Paulo Sérgio da Presense. Eu percebi que nessa NRF teve pouquíssima evolução de hardware, nenhuma novidade quase, e os hardwares que tem com destaque para as vitrines são mesclas de tecnologia. De um lado vem os hologramas, que passam a ter integração com o IA e uma interatividade maior, seja através dos... É um lado. Do outro lado, a gente tem os LEDs, ou os LEDs transparentes, que deixam a vitrine impermeável, no bom sentido, ou os pontos de LED. Então, foi o destaque de evolução de hardware. No mais, o ponto principal foi a utilização da IA integrada, seja a integrada num leitor de código de barras, que passa a ter muito mais inteligência do que só leitura, seja a IA integrada nos robôs, fazendo mais coisas do que exclusivamente rota, mas observação 360, mas certamente o ponto forte foi a utilização da IA no software. E nessa camada de software, o X muda completamente, muda tudo, fica diferente, o uso de software fica diferente, principalmente saindo de cuspir dados para começar a fazer análise e recomendações. E é a forma de interatividade com o próprio software que muda radicalmente. Esse, para mim, foi o ponto forte de 2026. Aqui é Adriana Vidal da Flourish, e como uma empresa de desenvolvimento humano, eu quero dar destaque ao uso da inteligência artificial para melhorar a experiência do colaborador. Muito se falou sobre os agentes de compra, muito se falou sobre os impactos no consumidor. Infelizmente, poucas das palestras trouxeram esse tema, mas a gente percebe o quanto essa ferramenta pode sim melhorar o bem-estar, melhorar as condições e os recursos de trabalho, para que sim os colaboradores possam entregar com mais excelência aquilo que eles realmente precisam fazer como humanos. Fala Varejo Cash, aqui Juliana Neves da Cuber Arquitetura, e o que eu tô mais gostando de ver esse ano de 2026 aqui em Nova York é a materialização de todos os conceitos que a gente ouviu na NRF de 2025 sobre o varejo físico. Eu particularmente me interesso muito por arquitetura sensorial, é o título do meu livro, minha grande pesquisa de mestrado, e tô adorando ver as in real life experiences no varejo físico nova-iorquino em 2026. Espero levar isso para o Brasil de volta e poder aplicar em todas as lojas que a Cuber Arquitetura projeta. Valeu! O Daír José Mobach, da Crescer Bem Consultoria Empresarial, e o meu principal insight referente à feira foi que eu vim para verificar se o varejo realmente está acabando, que era a minha percepção, porque as vendas online hoje estão crescendo assim de uma rapidez, de uma forma exponencial, assim que eu, na minha visão, o varejo estaria encerrando o varejo físico. Mas consegui a percepção de que o varejo físico não acaba desde que se una ao online. Ele precisa se inserir no mercado digital, né? Pode ser venda simples aí, coisas simples, começando pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, mas ele precisa se inserir nesse mercado, senão realmente quem não se inserir nesse mercado tá fora. Fala, meus amigos do Varejo Cast, aqui é o Stefano, sou CEO da Wise Quando Sobra, RP, Sistema de Gestão para Micro e Pequeno Lojista. Obviamente o que mais me chamou a atenção foi a questão do Google lançar aí todo o seu protocolo para ser a grande plataforma do comércio agêntico e o quanto isso está em alta aqui, está sendo falado por todas as empresas, quanto eles estão apostando nisso como o futuro do comércio, né, do nosso retail, do varejo, mas acredito que isso vai ser muito falado. Então eu quero trazer um insight interessante do dia de ontem, que foi sobre a questão do mercado de wellness, está crescendo mais do que o mercado de fashion, e o quanto saúde não é mais um nicho, né? Saúde, na verdade, está passando por todos os nichos. Então a gente pode olhar para isso e entender que é uma mudança no comportamento do consumidor, e não é só da geração Z, de todas as gerações. Está todo mundo se cuidando mais, e por isso as empresas estão tendo que adaptar muitas vezes os seus produtos, e outras agregando novos produtos para aumentar ticket
aumentar a mix, focado em saúde e tendo grande sucesso com isso. Das muitas coisas que me chamaram a atenção aqui na NRF, uma delas para mim é uma virada de chave muito significativa, e ela tem a ver com o lançamento que o Google fez em parceria com a Walmart e com diversas outras empresas, que foi o lançamento do Protocolo Universal de Comércio, que permite com que agentes de inteligência artificial consigam fazer compras nos estabelecimentos comerciais de forma autônoma. E isso traz uma mudança, porque no varejo a gente se preocupa em encontrar a pessoa certa para vender para a pessoa certa, mas e se a pessoa agora que eu tenho que convencer também é um agente de inteligência artificial? Ou seja, eu tenho uma nova área que se abre aí para que a gente possa, entre aspas, convencer esse agente a comprar na minha empresa e não na outra. Então, publicidade, marketing, todos os elementos que estavam voltados especificamente somente para pessoas, elas provavelmente vão ser reviradas aí por um novo comprador, que são os compradores de inteligência artificial, os agentes de inteligência artificial. Aqui é a Vera Zaffari, sou fundador e CEO da Vera Zaffari Co. e trabalho com arquitetura de varejo. Um dos insights que mais me tocou nessa NRF veio da pesquisa apresentada pela WGSN sobre o Third Place. As lojas estão sendo chamadas a ir além da venda e oferecer algo que hoje é raro: acolhimento. Espaços mais claros, fáceis de entender, com percursos intuitivos e menos excesso de informação. Ambientes que acalmam, organizam e convidam à pausa. Em um mundo cada vez mais acelerado, a loja física pode e deve ser um lugar de respiro. E quando isso acontece, a experiência muda. E o vínculo com a marca também. Eu sou Regiane Dedé de Oliveira, sou economista do Instituto de Pesquisa FEComércio e estou na gerência do Instituto. Para mim, o que mais me chamou a atenção aqui na NRF foi a questão dos dados sendo trabalhados juntamente com a inteligência artificial. Então, a possibilidade da gente poder utilizar a inteligência artificial para a interpretação dos dados é fantástica. Então, é um momento muito importante para o Instituto, com esse olhar de levar informações para a tomada de decisão dos empresários sul-mato-grossenses. Vou colocar aqui um pouquinho da minha percepção da NRF 2026. Como você e o Caio trouxe a ênfase no IA agêntica, também concordo plenamente. Todas as palestras, o tema foi o principal da tecnologia e o avanço de forma cada vez mais autônoma. Penso assim que isso traz as decisões aceleradas e amplia também muitas possibilidades em todos os negócios. Mas um ponto que também chamou muita atenção, e para mim eu penso que é comum e também negociável, né? É o fator do humano, que segue assim sendo insubstituível, que é na troca, né, no olhar crítico, na estratégia e na leitura do contexto que a inteligência artificial realmente ganha sentido. Sem pessoas, não há nenhuma direção, a falta do propósito ou impacto real. Então, penso que isso trouxe, para mim, marcou bastante e volto ainda mais fortalecida com essa missão da importância de ter uma direção, propósito e as pessoas ao centro. Meu nome é Leandro Fidelis, eu sou o CEO da AM Labs, a maior empresa de tecnologia para mini mercados autônomos do Brasil. Aqui na NRF de 2026, uma coisa me chamou muita atenção. Ano passado falaram muito de retail media, falaram muito de inteligência artificial. Esse ano novamente falaram disso, só que teve um tom nas palestras desse ano e nas conversas de corredor que foi o seguinte: no final do dia, o que funciona é o simples. É fazer o simples e estar presente de corpo e alma com o cliente, não somente transacional. É isso que eu vou levar, é isso que reforça minhas convicções, é isso que traz clareza e força para o nosso mote. Simples, rápido e fácil.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem e tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Muito bem, Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL. A NRF desse ano deixou uma mensagem muito clara para todo mundo. O futuro do varejo deixou de ser uma promessa e virou execução. O grande destaque do evento, sem dúvida alguma, é a inteligência artificial aplicada de forma prática, numa camada mais profunda, e com ênfase especial em agentes de IA, que já atuam de forma autônoma, tomando decisões, aprendendo com dados em tempo real, e tem muito agente já executando tarefa estratégica e operacional. A tecnologia e a inteligência artificial saem do campo experimental e passam a integrar a rotina e o dia a dia das empresas, personalizando a experiência do cliente, otimizando estoque, prevendo demanda e com muito foco em eficiência operacional. Outro ponto que eu destaco é o equilíbrio, que em várias palestras e painéis foi mostrado sobre tecnologia e o fator humano. Apesar do avanço da IA, a NRF deixa esse recado, reforçando que as pessoas continuam no centro do varejo. Liderança, cultura organizacional, experiência do cliente seguem sendo aí diferenciais competitivos e agora potencializados pela tecnologia. Mais do que um diferencial, virou obrigação, né? E no campo das inovações práticas, chamou a atenção lojas inteligentes, com RFID, inventário tempo real, checkout cada vez mais fluido, provador conectado e todo tipo de solução que integra o físico e o digital de forma quase invisível para o consumidor. Tudo isso pensando em reduzir atrito e aumentar conveniência. Então é isso, o tema The Next Now resume bem o espírito do evento desse ano. Não se trata mais de olhar para aquilo que está vindo, mas sim de implementar agora o que já está disponível. A NRF 2026 mostra um varejo mais tecnológico, mais eficiente, mas também mais humano, focado em entregar valor real ao cliente e resultados concretos, efetivos para o negócio. Sou Fátima Merlin, sou da Connect Shopper e também Retail Thinker da Varejo 180. Para mim, na minha perspectiva, a NRF 2026 teve como dois grandes vetores simultâneos. De um lado, eficiência operacional extrema, com o uso pragmático da inteligência artificial e de demais tecnologias, mas, sobretudo, de outro, as experiências mais humanas, relevantes e comunitárias. E no que diz respeito às tendências que sustentam aí no médio prazo, no longo prazo, tem a ver com inteligência de inventário, inclusive o inventário como uma estratégia central, a que faz
evoluindo inclusive para os modelos de agente, o Retail Media com mensuração aprimorada, comunidade e cultura como pilares, não apenas para aquisição, mas sobretudo para a retenção, e a omnicanalidade mais pragmática, focando em resolver fricções reais. Oi, pessoal do Varejo Cast, aqui é o Renato Miller, jornalista especializado em varejo, cofundador da Kaffer Content Studio. A questão da IA agêntica chegou para ficar. Vamos falar muito sobre agentes de IA nos próximos anos, e não é uma discussão para daqui a muito tempo, é uma discussão já para hoje, e isso muda totalmente a jornada de compra dos clientes. É uma coisa que a gente vai perceber muito o efeito ao longo do tempo, cada vez mais, de uma forma cada vez mais intensa em uma série de atividades. Um bom exemplo é a questão da busca por produtos, que vai mudar radicalmente. Em alguns casos vai deixar de existir quando máquinas vão falar com máquinas e fazer a compra em nosso nome a partir de regras que nós colocamos. Toda a lógica do SEO e toda a lógica da jornada tradicional de compras muda, e as empresas precisam se preparar para isso, se preparar para ser relevantes em um cenário onde os padrões de jornada de compra que nós conhecemos deixam de existir. Aqui é a Patrícia Quintiliano, a minha empresa chama Stoa, Estratégias Digitais. O que me chamou a atenção é o uso de IA, enfim, e aplicações para time interno, né? Então a gente sabe que essas aplicações todas a gente pensa muito em marketing, em logística, mas eu vi vários casos de uso para time interno, né, para funcionário, tanto para melhorar a produtividade, para ajudar ali no trabalho de funcionário, quanto do ponto de vista de RH mesmo, para o cara entender quando é que ele tira férias, quando ele tira folga, enfim. Tem um visto na ADM, que é aquela rede de farmácias europeia, Vion, da Kruger, Wegmans, enfim, muita gente falando de empoderamento do colaborador, dentre outras coisas. Olá pessoal, do Varejo Cast, aqui é o Henrique da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Excelência de Varejo. Evidente que os dois pontos de maior destaque foram a IA, principalmente o comércio por meio de IA, de agente de IA, né? E o segundo deles, o retail as mídia, né? As lojas como ponto de construção de marca, de comunicação de marca. E eu acho que esses são os dois principais elementos que a gente vai levar de volta para o Brasil, né? Qual que é o efeito da IA generativa no comércio como um todo, e como que isso vai mudar o comportamento do consumidor, como o consumidor vai reagir e comprar diferentemente utilizando IA, e como os varejistas podem fazer da comunicação em ponto de venda uma nova fonte de receita para eles. Fala pessoal do Varejo Cash, aqui é o Luiz da Inside the Box, e para mim a NRF 2026 ela se traduz em uma palavra: maturidade. O que eu mais vi, e até comparando um pouquinho com 25, foi que as empresas estão mais maduras, os varejistas estão mais maduros quanto a temas geral de tecnologia e, obviamente, principalmente na IA. Eles falam no palco muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre a aplicação, sobre os processos que melhoraram. E acho que isso levanta uma atenção muito forte para todo qualquer fornecedor de tecnologia que precisa estar cada vez mais maduro também e conectado aos processos dos clientes. Para mim, a palavra é essa: maturidade. Salve Varejo Cast, salve Caião, salve Alecrim. É delícia contribuir com vocês. Eu acho que a grande discussão aqui foi a gente aterrissar em como é que os agentes autônomos conseguem ajudar toda a jornada aí de crescimento dos varejistas com mais rentabilidade e, do outro lado, ajudar a eficiência operacional buscando excelência nos processos de maneira a complementar os recursos humanos existentes, habilitando mais capacidades para eles, enquanto eles fazem seu trabalho de maneira mais produtiva e permite, inclusive, que esse tempo que seja economizado possa ser dedicado a atividades que vão gerar mais valor para o negócio do varejista, seja se relacionar com clientes, seja ter operações mais ágeis, mais rápidas e que possam responder mais rápido para as necessidades do mercado. Abração para vocês. Aqui é o Farroco, eu estou como CDO do grupo ReHap. Então tem uma parte que não foi tão mencionada nessa NRF 2026, que são temas que são importantes, mas que já estão, parece que, incorporados no dia a dia dos varejistas, né? Que é Retail Media
não se discute muito mais, né? Não teve muita evidência esse ano, e a questão de omnicanalidade, difusão de canais digital e físico e tal, isso já é alguma coisa que já está intrínseca no varejo como um todo, então não é ou que não seja importante, é que já está pensado como alguma coisa do dia a dia, entre aspas, né? Tem uma camada intermediária que também acho que está começando a já ser considerado quase como, entre aspas, uma questão de infraestrutura, é a questão de tratamento de dados, enriquecimento de dados, coleta de dados e, obviamente, IA. Então, nessa coluna do meio, aí nessa layer do meio, teria dados e IA como alguma coisa já em uso de uma certa forma constante, de uma forma penetrada nas várias ações que o varejo tem. E no topo, né, essa parte mais nova, vamos dizer dessa forma, é o Agentic E-Commerce, que veio aqui, inclusive anunciado pelo CEO da Google. Então, o Agentic E-Commerce é alguma coisa transformacional, bem como o comportamento do cliente, a jornada do cliente, essa influência que esse Agentic E-Commerce vai ter na decisão do cliente na hora da compra, né? Totalmente integrada. Também nessa parte superior teve várias demonstrações aí de robôs, não humanoides, que já estão chegando cada vez mais próximos da gente ter aí um convívio no dia a dia com humanoides. Não vai demorar muito tempo, a gente vai ter aí, o RH talvez vai chamar recursos humanoides mais do que recursos humanos, né? A gente vai ter aí um colega do lado que potencialmente possa ser um humanoide, mas permeando tudo isso, como se fosse uma coluna lateral a todo esse gráfico que mentalmente eu montei aqui, tem gente, né? Ou seja, os humanos em si, né? Tudo isso está pautado em muita gente, muita decisão, muito contato. Então, é gente para treinar esses modelos todos, é gente para resolver BOs que sejam mais relevantes, e é gente que precisa, muitas vezes, falar com gente. Ainda o nosso varejo tem essa característica de ter essa coluna, né, de gente sendo alguma coisa angular, né, uma pedra angular, né? Todas as visitas que a gente fez nas lojas aqui dos Estados Unidos, a gente viu que era uma preocupação de todo mundo falar do time, de gente, e a paixão que todos nós temos que ter pelo varejo. Daqui a alguns anos vamos falar dessa NRF 2026 como aquela em que o conceito do comércio agêntico se consolidou, mudando para sempre a forma como as pessoas passaram a comprar. Para mim, esse foi o conceito mais poderoso desse ano, com a apresentação do Google e o Walmart, e fechando com a maravilhosa e didática palestra do Jason Goldberg da Publicis. Ao transformar o processo de descoberta e interação com as marcas, a IA obriga o varejo a acelerar o seu processo de evolução, incluindo mudanças ainda mais importantes nas lojas, que deixam definitivamente de ser apenas ponto de venda, e também mudanças no marketing e nas políticas de engajamento das pessoas nas empresas. Ou seja, não vai ganhar o jogo quem tiver o melhor canal de vendas, mas sim quem tiver a melhor relação com o cliente. Um abraço do Luiz Alberto Marinho para os amigos aqui do VarejoCast. Olá, meninos! Juliemi da VMST Studio aqui. Um dos grandes aprendizados que eu trago da NRF é que a gente não vive mais a era da estética pela estética. Surgimento das Brand Ship Stores. A gente vive a era da relevância e da autenticidade. E isso muda completamente a loja física. Hoje a loja é um dos principais canais de mídia da marca. Ela precisa gerar atenção, conexão e verdade logo de cara. É assim que a gente constrói lojas com alma. A arquitetura organiza o espaço, mas é o VM que dá o significado, que traduz a marca, o produto e experiência. Edi já disse. Num cenário em que tudo disputa atenção, investir em loja física sem estratégia de VM é perder o momento mais decisivo da jornada. O futuro do varejo físico passa por relevância e execução estratégica no espaço. Flávia Filgueiras, da Resitec Bona Brasil, responsável pelo marketing da marca. E o principal insight que eu levo da NRF 2026 é que o crescimento hoje vem muito mais de clareza de posicionamento do que de volume de ações. As marcas que estão performando melhor são aquelas que entendem profundamente o consumidor, que assumem um ponto de vista claro e fazem escolhas consistentes em produto, comunicação e experiência. Quem tenta falar para todo mundo acaba sendo genérico.
e quem escolhe um território claro constrói relevância. E eu acredito que para o mercado brasileiro a grande oportunidade está em sair do marketing reativo e construir marcas com identidade e direção. Aqui é a Fernanda Bortoluzzi, Head da FB Marketing de Varejo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi, claro, IA, em 100% das palestras, assunto mais comentado, porém agora como realidade, como já a realidade nas empresas e com uma lupa muito importante sobre agentes de IA e tudo que está mudando no formato de compra ou como as pessoas compram. Um outro lado importante foi a questão do humano. Então a gente fala muito em tecnologia, fala muito sobre IA, mas o humano cada vez mais forte, as questões de um pouco de volta ao passado, de volta à quietude, né, nesse mundo tão barulhento que a gente está. Então a gente volta um pouquinho para isso. E uma palavra que apareceu muito foi confiança. E o quanto o cliente precisa confiar no consumidor. Isso em pouco tempo foi o que mais me marcou. E é isso aí, esse aqui foi só o primeiro episódio dessa série que tradicionalmente a gente está sempre trazendo o pessoal para participar, tá bom? Continua aqui com a gente, amanhã tem mais um episódio aqui com os principais insights da NRF's Big Show, maior e mais importante evento de varejo do mundo. Você sempre confere sempre através do Varejo Cast. Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.